Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa obra que simplesmente virou a filosofia de ponta cabeça, a Ideologia Alemã, de Karl Marx e Friedrich Engels. É um texto que vai direto numa das perguntas mais centrais sobre a nossa realidade. E a pergunta é essa aí, parece simples, né? Mas essa questão estava no coração de uma batalha filosófica gigantesca na Alemanha do século XIX. De um lado estavam os filósofos conhecidos como jovens hegelianos, que tinham certeza de que a consciência era o que movia tudo. Do outro lado estavam Marx e Engels, que chegariam para virar o jogo com uma resposta radicalmente diferente. Então, para entender o argumento de Marx e Engels, a gente precisa primeiro dar uma olhada nos seus oponentes, os tais jovens hegelianos. Eles eram o grupo filosófico dominante da época e tinham uma ideia bem clara sobre o que realmente aprisionava a humanidade. O que é mais fascinante nessa visão é o quão direta ela é. Para os jovens hegelianos, os problemas reais do mundo, sabe, pobreza, opressão, injustiça, eram, na verdade, problemas de pensamento. As verdadeiras correntes que nos prendiam eram as ideias erradas que a gente carregava na cabeça. A solução deles, então, era uma revolução da consciência. A proposta era que as pessoas simplesmente interpretassem o mundo de um jeito diferente, que trocassem suas ideias por outras, mais humanas ou críticas. Para eles, lutar contra essas fraseologias era, na prática, lutar contra o mundo real. Uma ideia que para Marx e Engels estava bem, profundamente equivocada. E aqui vem a grande virada. Marx e Engels pegam essa ideia e a invertem por completo. O ponto central é, não é a nossa consciência que determina a nossa vida, é a nossa vida real, nossas condições materiais, nosso trabalho do dia a dia, é isso que determina a nossa consciência. E isso nos leva direto para o conceito de ideologia. Para eles, a filosofia idealista comete um erro básico. Ela confunde o reflexo, que são as ideias, com a coisa real, que é a vida material. A ideologia, então, faz o mundo aparecer de ponta cabeça. Por exemplo, ela nos faz acreditar que a pobreza existe por causa de ideias ruins ou falta de esforço, em vez de ser resultado de condições econômicas concretas. É tratar o efeito como se fosse a causa. Certo. Então, se as ideias não são o ponto de partida, qual é? Para Marx e Engels, a resposta estava numa base completamente diferente para a gente poder entender a sociedade e a história. O ponto de partida deles não é uma crença, não é um dogma. São fatos que podem ser verificados na prática. Para entender a história, a gente não deve olhar para o que as pessoas dizem, pensam ou imaginam sobre si mesmas. A gente tem que olhar para os indivíduos de carne e osso. E isso aqui resume a base de tudo. A fundação de qualquer sociedade humana não é um conjunto de ideias. É o ato de produzir para sobreviver. É a maneira como as pessoas juntas garantem a sua existência material que dá origem a todo o resto: cultura, política, leis, tudo. Partindo dessa base material, a gente começa a ter umas sacadas completamente novas sobre como a nossa sociedade se estrutura. Começando por algo que todo mundo conhece: a divisão do trabalho. Olha que afirmação forte. Marx e Engels estão dizendo que essas duas coisas são, na verdade, a mesma coisa, só que vistas de ângulos diferentes. A divisão do trabalho descreve a atividade, o ato de separar as tarefas. Já a propriedade privada descreve o resultado, o produto dessa atividade. Pensa assim: uma pessoa é encarregada de fazer o pão, outra de cultivar o trigo. A divisão do trabalho é essa separação. A propriedade privada é quem no fim do dia é dono do trigo e do pão. E essa divisão, ela tem consequências gigantescas. Ela cria um conflito entre o nosso interesse pessoal e o interesse de todo mundo. Esse tal interesse comum acaba virando uma coisa separada da gente, uma entidade abstrata, que a gente chama de Estado. E o nosso próprio trabalho vira algo que é imposto, uma caixinha da qual a gente não consegue sair. E essa separação toda leva a um dos conceitos mais profundos e talvez mais famosos dessa obra: a alienação. O que essa citação está descrevendo é um processo impressionante. As nossas próprias criações coletivas, os sistemas econômicos, a tecnologia, o próprio Estado, acabam se transformando em forças externas que nos controlam, como se fossem leis da natureza, em vez de sermos nós a controlá-las. Pensa na tecnologia, por exemplo. Nós a criamos para nos servir, mas ela acaba ditando o ritmo e o jeito do nosso trabalho, nos forçando a adaptar a nossa vida a ela. A propriedade privada, que é uma criação social, vira uma força que decide quem tem acesso aos recursos e quem não tem.
E o Estado, que deveria representar a vontade de todo mundo, aparece como um poder acima da sociedade, com regras e interesses próprios. E o impacto pessoal disso é enorme. O trabalho deixa de ser uma expressão de quem a gente é, uma atividade criativa, e vira só um fardo, um meio para um fim: sobreviver. A gente perde o controle sobre a nossa própria atividade vital. Certo. Então, qual seria a solução para tudo isso? E aqui a gente chega no jeito que Marx e Engels viam o comunismo, que é bem diferente do que a maioria das pessoas pensa. E esse ponto é fundamental. Para eles, o comunismo não era uma utopia, sabe? Um projeto idealizado de uma sociedade perfeita. Era um movimento real, histórico, que já estava acontecendo, de pessoas lutando para retomar o controle sobre o próprio trabalho e as próprias criações. Um movimento para superar as condições de alienação do presente. E tem mais, esse movimento não poderia ser uma coisa local, isolada. Ele pressupõe um desenvolvimento universal da produção e uma interconexão global. Ele só poderia acontecer numa escala mundial, nascendo das próprias tensões de problemas criados pelo sistema global que ele busca superar. E assim a gente termina com essa pergunta que fica no ar. A ideologia alemã nos deixa com uma ideia transformadora. A história não é movida por ideias abstratas, mas pelas nossas ações concretas. Se o mundo que nos domina é, no fim das contas, um produto da nossa própria atividade coletiva, então entender como ele funciona na prática é o primeiro passo para, conscientemente, conseguir refazê-lo.